A Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, ou IAEA, é uma instituição internacional fundada em 29 de julho de 1957, com o objetivo de garantir a segurança do uso de energia atômica no mundo. A sede de organização fica localizada em Viena, na Áustria, e atualmente conta com 137 Estados-membros. A ideia da criação de uma agência internacional voltada para a regulamentação do uso da energia atômica no mundo foi apresentada em 8 de dezembro de 1953 pelo então presidente dos Estados Unidos, Eisenhower. Sua proposta previa a criação de uma organização associada à ONU, que garantisse o uso pacífico da energia e controlasse o desenvolvimento de ogivas nucleares. Apesar de ter sido o primeiro país do mundo a fazer uso militar de energia nuclear durante os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos passam a buscar o controle da energia nuclear no contexto da Guerra Fria. Pelo receio que a União Soviética, que detinha tecnologia bélica nuclear, utilizasse suas ogivas em um possível conflito contra os Estados Unidos. O uso de ogivas nucleares na Guerra Fria não teria sido catastrófica apenas para os Estados Unidos e União Soviética, mas poderia ter representado o extermínio de toda a humanidade. Apesar desse risco, ambas potências continuam desenvolvendo armas nucleares e realizando testes ao longo da Guerra Fria, como os testes com bombas de hidrogênio realizados no Alto de Pequim pelos Estados Unidos na década de 1940 e 1950, e os testes realizados pelo regime soviético na Sibéria e em outras regiões da Ásia. Os objetivos da Agência Internacional de Energia Atômica são: promoção do uso pacífico da energia atômica, impedir o uso da energia atômica para fins militares, combater a fabricação de ogivas nucleares através da constante inspeção de países que utilizam a energia atômica em sua matriz energética, promover a pesquisa para o desenvolvimento de técnicas mais seguras para o uso de energia atômica e colaborar com os países membros no desenvolvimento de formas ambientalmente seguras para o tratamento do lixo radioativo. Para garantir o avanço tecnológico e científico do tratamento dos resíduos radioativos, a agência possui laboratórios de pesquisa na Áustria e em Mônaco. Na Itália, o governo italiano mantém um laboratório para pesquisas nucleares na cidade de Trieste, em parceria com a AIEA e a Unesco. A sede da IEA está localizada em Viena, na Áustria. A agência conta com 137 Estados-membros. Os representantes dos Estados-membros da AIEA reúnem-se anualmente em uma conferência geral que tem por objetivo eleger 35 membros para compor o Conselho de Governadores. O Conselho de Governadores, por sua vez, reúne-se 5 vezes por ano para preparar as pautas que precisam ser levadas para a Conferência Geral no ano seguinte para a ratificação. Nos casos em que o Conselho de Governadores da AIEA se depara com a suspeita de violação do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o caso é transmitido para o Conselho de Segurança da ONU, que decide as medidas que serão tomadas. A Agência Internacional de Energia Atômica aprovou nesta quinta-feira, dia 3, uma resolução pedindo à Rússia que cesse imediatamente todas as ações em usinas nucleares na Ucrânia, depois de invadir o país em 24 de fevereiro. A resolução também lamenta as ações da Federação Russa na Ucrânia, incluindo a tomada à força de instalações nucleares e outras ações violentas, explicam em uma cópia do texto enviado à AFP. A resolução apresentada por Polônia e Canadá foi aprovada com uma ampla maioria entre os 35 Estados-membros, segundo uma fonte diplomática. É um passo para a politização do trabalho da AIEA, reagiu a delegação russa no Twitter, um argumento também usado pela China para justificar a sua rejeição à resolução. Por sua vez, países como a África do Sul ou a Índia se abstiveram, disse a mesma fonte à AFP.
No território ucraniano há 15 reatores em 4 usinas nucleares. A usina de Chernobyl, onde ocorreu a pior catástrofe nuclear da história em 1986, foi tomada pelos russos na semana passada. Qualquer incidente pode ter consequências graves, aumentar o sofrimento humano e causar danos ambientais, alertou o diretor-geral da AIEA na quarta-feira, durante a abertura da reunião deste órgão regulador. Nesse mesmo dia, a Assembleia Geral da ONU adotou, por esmagadora maioria, uma resolução exigindo que a Rússia cesse imediatamente o uso da força contra a Ucrânia. Um voto considerado histórico e recebido com aplausos. Como vimos, a década de 1950, quando consideramos a agenda da segurança, foi bem tensa. Afinal, foi nessa década que ocorreu a Guerra da Coreia. Foi nessa década que vivemos a militarização da Alemanha e a criação do Pacto de Varsóvia, que para alguns seria uma perigosa resposta soviética. Tanto a criação da OTAN em 1949, quanto a entrada da Alemanha Ocidental nesse pacto militar do Ocidente. Em relação à energia atômica, mais precisamente armas nucleares, em 1952, o Reino Unido tornava-se o parceiro do mundo a demonstrar publicamente ser um Estado nuclearmente armado. Nesse cenário, em 1953, o presidente americano D. Eisenhower lança o programa Atomos para a Paz, que tentava mudar o foco da energia nuclear dos fins bélicos para fins pacíficos. Mas para isso seria necessário acompanhar e fiscalizar o avanço tecnológico desses programas de energia nuclear. Costuma-se afirmar que esse programa lançado pelo presidente norte-americano lançaria as bases para a implementação da AIEA. A agência seria fundada em 1957, com sede em Viena, e como já podemos intuir, seu objetivo seria o de impor controle sobre a energia atômica, garantindo que essa energia fosse destinada a fins pacíficos. Quando se diz fins pacíficos, está falando de energia atômica aplicada nas áreas de saúde e transporte, mas jamais para artefatos bélicos. Mas esse controle se dá normalmente limitando os níveis de enriquecimento do urânio, uma vez que os níveis necessários para armamentos nucleares são bem mais altos que os necessários para atividades não bélicas. No escopo dos objetivos da AIEA, vários outros tratados têm sido afirmados entre os estados desde então. Entre esses tratados, eu destacaria o Tratado de Proscrição de Experiências Nucleares na atmosfera, no espaço cósmico e sob a água, de 1963, o famoso TNP de 1968, o Tratado de Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, de 1967, é o que mais é conhecido como o Tratado de Tlatelolco, e o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, que é de 1996.